Bom dia, gente. Gente, deixa eu fazer uma aqui. Vocês estão conseguindo ouvir o barulho lá de fora? Se não, fecha a janela aqui. Se estiver atrapalhando vocês. Eu, pelo menos está me atrapalhando, né? Ah, beleza, então. Acho que estava atrapalhando a Kombi do ovo, 30 horas, 10 reais. Não. Enfim, gente, vamos começar para a gente não perder muito tempo, tá? Que eu não quero fazer igual eu fiz na semana passada, de pausar a aula no meio, né? E ficar aquele tempo sem, tá? E aí, só um recado aqui para vocês, né? Eu não consegui gravar ainda a aula, né? Na última semana, como eu havia prometido, tá? Mas essa semana eu vou ter um tempo mais livre, tá? E aí eu gravo a aula de hoje e eu vou gravar também a aula da semana passada, tá? Para vocês, tá? E aí, beleza, então. Vamos começar aqui, tá? E hoje a gente vai falar, como vocês estão vendo aí já, tá? Sobre as revoluções, não botei revolução inglesa, mas a gente pode trabalhar com o conceito, né? Com a ideia de revoluções inglesas, tá? Que vão ocorrer mais ou menos no ano de 1641 até o ano de 1689, tá? E aí, geralmente, quando a gente está trabalhando com história moderna, com o período da Idade Moderna, tá? E aí trabalhando no contexto de uma história global, efetivamente, não trabalhando com história do Brasil, a gente costuma falar, tá? Que a primeira revolução burguesa da história, tá? É a Revolução Francesa, tá? Então, geralmente, a gente coloca aqui, em 1789, a gente teve a primeira revolução burguesa da história, que foi a Revolução Francesa. Na verdade, tá? A gente vai como a primeira revolução burguesa da história as revoluções inglesa ou a Revolução Inglesa lá do século XVII, tá? E aí eu vou explicar por que a gente pode associar a Revolução Inglesa como a primeira revolução, né, burguesa da história, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é o seguinte: lá por volta do início do século XVII, tá? Entre o século XVI e o século XVII, a gente começou a observar na Europa um processo de intensificação, tá? Daquele absolutismo monárquico. Então, o que a gente começou a observar na Europa? Que aquela ideia do Estado Nacional moderno, caracterizado principalmente pelas monarquias absolutistas, a partir do século XVI e século XVII, a gente vai ver uma intensificação desse processo, tá? A Inglaterra também vai começar esse processo, né, de centralização do poder cada vez maior. No entanto, a Revolução Inglesa que a gente vai hoje, ela vai interromper, ela vai dar uma pausa nesse processo de concentração, nesse processo de absolutismo monárquico na Inglaterra. Só que para a gente falar, né, dessa pausa, desse processo, né, que vai ser interrompido na Inglaterra, a gente primeiro precisa falar da Rainha Elizabeth I, tá? Por que a gente precisa falar da Elizabeth I? A gente precisa falar dela porque
Quando o governo dela, quando o reinado dela acaba, tá? A gente vai ver que esse vai ser o ponto inicial, esse vai ser o ponto de partida, tá? Para esse processo de centralização dentro da Inglaterra. E aí, quais são os pontos que a gente pode falar em relação ao reinado de Elizabeth I? Elizabeth I, como vocês já estão vendo aí na imagem, é a rainha aí, tá? Ela vai governar a Inglaterra entre os anos de 1553, tá? Até o ano de 1600. Vai ser no governo dela que a gente vai notar, tá? Vai ser no governo dela que a gente vai notar que a Inglaterra vai passar pela época, né? Pela idade tida como a idade de ouro, tá? Aquela época que quando a gente vê um filme sobre a história da Inglaterra, a gente vai ver que essa é a era vitoriana da Inglaterra, tá? Então, durante o reinado de Elizabeth I, a gente vai colocar que a Inglaterra ela viveu a Idade de Ouro. Mas por que as pessoas colocam que a Inglaterra viveu, tá, a sua Idade de Ouro durante o reinado de Elizabeth I? Primeiro, a gente vai observar que a Inglaterra passava por uma cultura extremamente florescente, tá? Então, Shakespeare, ele estava justamente naquela época. Então, a gente estava vendo o desabrochar da cultura inglesa como um todo. Além desse fator, né, da questão do florescimento, né, cultural, a gente vai observar que na Inglaterra, durante o reinado de Elizabeth I, vai ter a consolidação do anglicanismo, uma das religiões que a gente trabalhou na semana passada. A religião que foi criada, né, que foi construída pelo rei Henrique VIII, que era, né, o pai de Elizabeth I. Né? Ela era filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Então, vai ser no reinado dela que a gente vai observar a consolidação do anglicanismo. Outro ponto que a gente vai observar é que durante o reinado de Elizabeth I, a gente vai ter uma aproximação entre a monarquia inglesa, tá, com a burguesia puritana. Tá? Quem eram os puritanos? Não sei se vocês vão lembrar. O calvinismo ele vai surgir lá na Suíça, com João Calvino. Tá? Porém, na Inglaterra, o calvinismo ele vai ser tratado como puritanismo. Tá? Então, a burguesia inglesa ela era predominantemente puritana. Beleza? Então, o que a gente vai observar? A monarquia ela vai se aproximar da burguesia. E quem era a burguesia? A burguesia era o parlamento. Tá? Então, o parlamento inglês, os deputados ingleses, eles eram essencialmente puritanos. Então, nesse momento, a gente vai observar que vai ter uma aproximação da monarquia com os puritanos, com os calvinistas burgueses da Inglaterra. Além disso, isso é um ponto extremamente importante, tá? A Inglaterra, no reinado de Elizabeth I, ela vai estimular a ação dos corsários, tá? O que são os corsários? Corsários a gente entende basicamente como piratas, tá? Dentro desses piratas, para quem gosta de jogar, né, para quem gosta de videogame, né, provavelmente já viu esse cara aí, que é o Francis Drake, tá? Ele é um pirata extremamente famoso, né, na história, né? E que o jogo que eu coloquei aí, ele trabalha com isso, né? Não só com o Francis Drake, mas com outros piratas, né? Por que eu estou colocando isso? Vai ser justamente nesse momento, no reinado da Elizabeth I, tá? Que ela, ao estimular a ação de corsários, e aí devo ressaltar, para a Inglaterra, esses caras, eles não eram piratas, tá? O termo pirata, quando a gente utiliza, é sempre um termo pejorativo. Por quê? Os corsários, eles tinham como missão empilhar, tá, navios de outras nações. Ou seja, como assim empilhar? Eles tinham como missão roubar os navios de outras, né, outras nações. Por quê? Naquela época, né, os navios eles transferiam uma riqueza material muito grande, né, em relação, né, de um país para outro, de uma nação para outra. Tá? Então,
foi naquele momento que a Rainha Elizabeth I ela começa a estimular a ação dos forçados. Isso faz com que a Inglaterra entre numa guerra com a incrível Armada Espanhola, né? Então, uma das principais marinhas do mundo, que era a Marinha Espanhola, entra em guerra com a Inglaterra. A Inglaterra sai como vitoriosa dessa guerra. E aí isso faz com que, a partir do reinado de Elizabeth I, a Inglaterra ela começasse a se transformar em uma das maiores nações marítimas do mundo, tá? Então, assim, o reinado de Elizabeth I foi tido para muitos como a era vitoriana, né? Como período de glórias da Inglaterra. Num contexto, tá, europeu como um todo, a Inglaterra não era basicamente ninguém, tá? No entanto, por mais que a gente coloque que era uma idade de ouro, o fim do reinado de Elizabeth I vai ser marcado por uma série de crises econômicas e sociais, beleza? E aí isso vai gerar alguns problemas, né? Principalmente para a burguesia, principalmente, né, para o parlamento inglês como um todo. No entanto, o maior problema do fim do reinado de Elizabeth I, tá, não foram, no caso, né, essas crises social e econômica. O maior problema foi que em 1603 ela morreu, tá? E aí ela causou um impasse político. Por que a morte da Elizabeth I causou um impasse político? Ela morreu sem deixar filhos, ela morreu sem deixar herdeiros, tá? Então, isso vai gerar uma mudança na dinastia da Inglaterra. A Inglaterra vai sair da dinastia dos Tudor e vai entrar para uma próxima dinastia. Até aqui, gente, tá tranquilo? Deu para entender? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ô, Lucas, Oi. pode falar de novo o que é cultura fluorescente? Tá, então, olha só. Cultura fluorescente, o que eu coloco aqui foi quando a cultura da Inglaterra ela se consolidou, ela começou a se desenvolver, tá? Então, a gente começou a ver alguns autores, por exemplo, no campo da escrita, né, no campo da literatura, como o Shakespeare. Então, cultura fluorescente que eu quero colocar aqui, a cultura da Inglaterra, ela conseguiu se desenvolver, se intensificar em larga escala a partir do reinado da Elizabeth I. Tranquilo, Camila? Foi, obrigada. Nada. E aí é o seguinte, então vamos prosseguir aqui, gente. Assim que Elizabeth sai, no lugar dela, vão assumir os primos dela, tá? Que era, né, na linha sucessória, os mais próximos. Os primos eram escoceses, tá? Então não eram ingleses. Os primos da Elizabeth I eram escoceses, eram os Stuart, tá? Então sai a dinastia dos Tudor, sai a família Tudor do poder e entra no lugar dele os Stuart, tá? O primeiro primo de Elizabeth a assumir o poder é Jaime I, tá? Jaime I, ele era presbiteriano, tá? E aí vamos lá, voltar mais uma vez. Calvinismo surge na Suíça. Na Escócia, calvinista é chamado de presbiteriano, tá? Então, Jaime I, ele era calvinista, ele era presbiteriano, e ele, assim que assume o poder, ele passa a ser apoiado pelo parlamento. O parlamento, basicamente, era puritano. Puritano é calvinista. Então, tanto Jaime I quanto o parlamento são calvinistas, tá? Então, um apoia o outro. Então, o que a gente vai começar a observar? A gente vai começar a observar que na Inglaterra, o poder como um todo, como a gente pode dizer assim, ele passa a ser um poder calvinista, tá? O Jaime I é esse senhor simpático aqui, tá? Quando Jaime I assume, né, provavelmente vocês já viram aquele famoso filme V de Vingança, né? E aí o V de Vingança, né, tem a máscara lá que é extremamente conhecida, né, e que virou febre de uns tempos para cá, né?
que é a máscara do Guy Fawkes, tá? Ele, né, foi extremamente conhecido, ele foi extremamente importante nessa época. Não sei se alguém aqui já assistiu o V de Vingança, mas no V de Vingança a história se passa numa Inglaterra, né, do futuro, onde assume o poder na Inglaterra do futuro um governo fascista, um governo extremamente autoritário. E aí eu não lembro agora o nome do personagem em si do V de Vingança, né? Ele tem um nome, obviamente, né? Ele tem como um dos objetivos dele acabar com aquele governo autoritário, acabar com aquele governo extremista, e aí ele organiza, né, a explosão do parlamento inglês, né? É mais ou menos, né, para não dizer igual, ao que o Guy Fawkes ele tenta fazer lá em 1605. Quando Jaime I assume o poder, ele vai tentar explodir o parlamento inglês, porque ele era um católico fervoroso, tá? Então, Guy Fawkes era um católico fervoroso e ele era totalmente contrário à subida do Jaime I ao poder. Obviamente, o plano dele não vai dar certo, tá? Mas aqui, o Jaime I ele vai permanecer no poder. Ele só vai sair do governo, efetivamente, tá? Lá em 1625, quando ele morre e permite com que o filho dele, o Carlos I, assumisse o poder, tá? Então, gente, olha só, tá começando a surgir um monte de nome. Veio Elizabeth I, já apareceu Jaime I, agora está aparecendo o filho do Jaime I, o Carlos I. Então vão vir uma série de nomes, tá? Se vocês ficarem confusos em algum nome, vocês me falem, por favor, tá? E aí, Jaime I morre e no lugar dele assume o seu filho, o Carlos I, tá? E aí, o Carlos I, assim que assume o poder, o que ele vai fazer? Ele vai acabar se casando com uma nobre francesa, tá? Então, Carlos I, ele se casa com uma nobre francesa. A nobreza da França, ela era basicamente, tá, católica. Então, Carlos I, ao se casar com uma nobre francesa, ele vai iniciar um processo de aproximação com a Igreja Católica. Qual é o grande problema para a Inglaterra de Carlos I se aproximar da Igreja Católica? O grande problema é que isso vai gerar diversas divergências com o parlamento inglês, principalmente o que a gente chama da Câmara dos Comuns. Por quê? O parlamento inglês ele é dividido em dois, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, tá, só tem nobres. Então, só tem representantes políticos dos nobres. A Câmara dos Comuns só tem representantes, né, de quem não é nobre, beleza? Então, era dividido dessa forma. A Câmara dos Comuns, basicamente, naquela época, era caracterizada, ela era constituída por burgueses. Então, os burgueses passam a divergir da política que o Carlos I está tentando adotar na Inglaterra. E essas divergências políticas entre a Câmara dos Comuns, leia-se, lembre sempre, burgueses, e o Carlos I, tá? Lucas, pede, por favor, para anotar. Qual parte das divergências? Tá, da Câmara dos Comuns e dos Lordes? Então, o parlamento ele era dividido, tá, em Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. A Câmara dos Lordes, tá, era caracterizada por ter membros da nobreza. Tá? Câmara dos Lordes, caracterizada por ter membros da nobreza. Câmara dos Comuns, caracterizada por ter membros da sociedade civil como um todo. Tá? Principalmente eram de burgueses, tá? E aí vai ocorrer divergências entre esses dois lados. As principais divergências estavam na questão, tá? Estavam na questão de
cobrança de impostos. Então, o que o Carlos I queria fazer? O Carlos I ele queria aumentar a carga de impostos dentro da Inglaterra. Porém, a lei proibia, desde o século XIII, tá? Existia a Carta Magna na Inglaterra. Então, o rei ele não poderia cobrar impostos, aumentar a carga de impostos, sem a autorização do parlamento. Então, o principal problema entre parlamento e o Carlos I era a cobrança de impostos, porque o Carlos I queria cobrar impostos sem a autorização do parlamento. Por isso, o Carlos I ele vai fechar o parlamento. Então, ele fecha o parlamento e adota um governo tirânico. Durante 11 anos, tá? O Carlos I ele vai adotar um modelo de tirania, um modelo semelhante a uma monarquia absolutista. Porém, qual é o grande problema, né? Quando ele passou a adotar o modelo tirânico, cada vez mais se observou que a população ela não pagava carga de impostos, que ele estava tentando impor à população. Então, não se pagava os impostos. Logo, o que a gente começou a observar na Inglaterra? Uma queda da arrecadação do Estado inglês. Então, a Inglaterra, cada vez mais, estava diminuindo, a sua arrecadação de impostos. Por isso, né, para tentar resolver os problemas e conseguir arrecadar cada vez mais impostos novamente, o Carlos I ele vai reabrir o parlamento para tentar negociar. Só que as divergências entre parlamento e o Carlos I eram muito fortes ainda. Então, só vai ficar aberto por 3 semanas. Então, o parlamento ele reabre apenas por 3 semanas. E como eles não conseguem chegar a um consenso, o Carlos I ele vai lá e fecha o parlamento de novo. Só que, né, o que a gente vai começar a observar? A Escócia, tá, durante o reinado de Carlos I, vai tentar, a Escócia, durante o reinado do Carlos I, vai tentar invadir a Inglaterra. Quando a Escócia tenta invadir a Inglaterra, obviamente, o Carlos I ele vai precisar do apoio do parlamento para criar um exército, para criar toda uma estrutura de defesa da Inglaterra. Então, ele vai lá e vai reabrir o parlamento. Quando ele reabre o parlamento para se defender de ataques da Escócia, tá? O parlamento fala o seguinte, ó, beleza, você reabriu, a gente aceita, né, apoiar você, a gente concorda a apoiar o seu governo, porém, com algumas condições. Dentro dessas condições, tá, eu vou falar só uma aqui, de que o parlamento fez com que o Carlos I jurasse que jamais iria fechar o parlamento novamente. E aí o Carlos I ele vai lá, beleza, então estamos acordados, vamos combater a Escócia. Há um combate contra a Escócia. Porém, mais à frente, vai acontecer uma revolta dentro da Irlanda. E nessa revolta dentro da Irlanda, começa a ocorrer um processo de assassinato de diversos ingleses. Tá? Então, irlandeses começam a matar diversos ingleses dentro do território da Irlanda. O que o governo do Carlos I falou? Ó, a gente tem que atacar a Irlanda para defender os ingleses que estão lá. Eu preciso do apoio de quem? Do parlamento. E aí o parlamento vai lá e fala o seguinte, beleza, eu apoio você, né? A gente aqui apoia você. Só que a gente apoia com uma condição. Quem vai liderar a invasão à Irlanda é o parlamento. Não é você, não é rei que vai governar. O Carlos I acha isso uma afronta. Por que ele acha isso uma afronta? Porque o parlamento estaria com o exército, com a força armada inglesa, contra, possivelmente, né, a Irlanda, mas que mais à frente poderia se voltar contra o próprio Carlos I. Então, o que o Carlos I está falando? Ó, eu não sou bobo e eu não vou dar
as Forças Armadas da Inglaterra nas mãos do parlamento, que eu fechei durante 11 anos e que eu sei que provavelmente eles não estão satisfeitos, eles não estão tão alegres assim comigo. Então eu não vou dar para eles. E isso vai gerar um impasse entre parlamento e o Carlos I. Vai gerar o início de uma guerra civil. Então, a partir da tentativa de invasão da Inglaterra na Irlanda, a Inglaterra ela vai entrar numa guerra civil. Tá? Essa guerra civil ela vai ser marcada pela disputa entre o rei e o parlamento. Beleza? Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida ou não? E aí, tá? Esse conflito vai ser marcado pelo rei, pelos partidários. Repetir a guerra civil. Beleza, vou falar agora, Isabela, tá? Vou falar sobre a guerra civil agora. E aí, o que a gente vai observar? Tá? Por conta da tentativa de invasão à Irlanda, e quem iria controlar essa invasão, se era o parlamento, o rei, a Inglaterra vai entrar numa guerra civil. Essa guerra civil vai ser entre rei e o parlamento, entre partidários do rei, Carlos I, e o parlamento. O parlamento, nessa guerra civil, vai ser liderada por esse cara aí, Oliver Cromwell. Tá? Então, Oliver Cromwell é o grande representante do parlamento nessa guerra civil. Então, a gente pode brincar e dizer que era Carlos I versus Oliver Cromwell. A Guerra Civil Inglesa ela vai durar entre os anos de 1642 até o ano de 1649. Tá? Então, ela vai durar entre 1642 até 1649. Por quê? Em 1649, o parlamento, o exército do parlamento, liderado por Cromwell, vai derrotar o rei, vai prendê-lo, vai prender o Carlos I e vai ordenar a execução do rei. Ou seja, no ano de 1649, há a vitória do parlamento e aí o rei, né, ele vai ser executado e vai iniciar na Inglaterra o que a gente chama da República Puritana. Tá? Então, em 1649, a gente coloca que inicia o que a gente chama a República Puritana, mas a gente coloca que inicia também a Revolução Puritana. Tá? Então, em 1649, se inicia a República Puritana. Essa República Puritana, ela era controlada por Oliver Cromwell. Tá? E, a partir do momento em que ele assume o poder na Inglaterra, ele passa a se considerar, ele passa a se chamar de Lorde Protetor da Inglaterra. O que a gente vai colocar é que o Oliver Cromwell ele vai criar dentro da Inglaterra uma ditadura burguesa. Tá? Então, assim que chega ao poder, o Oliver Cromwell ele se declara Lorde Protetor da Inglaterra e institui uma ditadura burguesa na Inglaterra. Ah, mas Lucas, né, como assim ele está instituindo uma ditadura burguesa? O que ele vai fazer para instituir uma ditadura? Ele vai fechar o parlamento. Então, assim que chega ao poder, Oliver Cromwell ele fecha o parlamento. Ele faz a mesma coisa que o Carlos I havia feito. Pô, mas aí o parlamento não vai reclamar com ele, não? Lógico que não. Por quê? O parlamento basicamente era burguês. O Oliver Cromwell é burguês. Então ele vai, dentro da ditadura dele, privilegiar a classe burguesa. Então, assim, o parlamento não está nem aí, porque o Oliver Cromwell está atendendo às necessidades da própria burguesia. E aí, dentro dessas necessidades que ele está atendendo, a gente vai observar que ele vai criar os atos de navegação. Tá? O que eram os atos de navegação? Os atos de navegação eram nada mais, nada menos que, a partir da promulgação dessa lei, qualquer produto que fosse entrar na Inglaterra
só poderia entrar através de navios ingleses, ou através do navio de origem do próprio país. Então, se eu estou trazendo um produto do Brasil para a Inglaterra, esse produto só poderia vir em navio inglês ou em um navio do próprio Brasil, beleza? Então, os atos de navegação cria essa regra. Isso favoreceu, obviamente, a burguesia inglesa. Foi a que mais se beneficiou com isso. Isso gerou um problema muito grande com a Holanda. E a Inglaterra e a Holanda entraram em guerra e, obviamente, teve a vitória da Inglaterra, tá? No entanto, em 1658, o Oliver Cromwell morreu. E aí, no lugar dele, vai assumir seu filho, o Ricardo Cromwell. Só que o Ricardo Cromwell ele não tinha a mesma habilidade política e nem o mesmo apoio político do pai dele. Então, o que o parlamento vai fazer? A gente aceita ser liderado pelo teu pai, pelo Oliver Cromwell. Agora ele morreu, a gente não aceita o seu governo. Então, o Ricardo Cromwell, ele vai tomar um golpe. E aí, no lugar dele, vai voltar quem? Os Stuart. O filho do Carlos I volta ao poder. Chega ao poder, perdão, tá? Então, sai os Cromwell e agora volta ao poder os Stuart, através da figura do Carlos II, tá? Filho do Carlos I. O Carlos II, assim que ele chega ao poder, ele vai começar a ensaiar, tá, uma aproximação com a Igreja Católica. Então, mais uma vez, os Stuart estão aproximando uma volta, tá, com a Igreja Católica. Só que a aproximação dos Stuart com a Igreja Católica vai acontecer mesmo no governo do filho dele, tá? O Carlos II vai morrer, agora eu não lembro o ano certinho, e no lugar do Carlos II vai assumir o Jaime II, tá? Então, vamos lá, sequência dos Stuart no poder. Jaime I, Carlos I, Carlos II, Jaime II, tá? Então, é dessa forma que vai acontecer. São os nomes que podem acabar confundindo vocês de alguma maneira, tá? E aí o Jaime II, ele vai tentar estabelecer mesmo o catolicismo dentro da Inglaterra. Quando ele tenta estabelecer o catolicismo dentro da Inglaterra, isso vai gerar um temor, né, gigantesco por parte do parlamento inglês, tanto pela Câmara dos Lordes quanto pela Câmara dos Comuns, que nenhuma delas era católica, tá? A Câmara dos Lordes, ela era, né, olha aqui, a Câmara dos Lordes, ela era anglicana. A Câmara dos Comuns, basicamente, era calvinista. Então, assim, anglicanos e calvinistas não queriam ver, de forma alguma, um poder controlado pelos católicos, porque eles temiam que o Papa passasse a interferir na política da Inglaterra, eles temiam que a França passasse a interferir na política da Inglaterra. Então, o que o parlamento começa a fazer? Eles começam a ver a figura da filha do Jaime II como um ponto para evitar o catolicismo no poder. Porque a filha dele, né, Maria Stuart, ela era noiva do Guilherme de Orange, príncipe, né, que tinha características holandesas, e ele era protestante. Então começaram a ver que a possibilidade de evitar o catolicismo dentro da Inglaterra era através de tirar o Jaime II do poder e colocar a sua filha e seu genro, tá, no poder no lugar dele. E aí começou a gerar uma corrida. Por quê? O Jaime II resolveu se casar com uma católica. E quando ele se casa com uma católica, ele vai ter um outro filho, o Jaime Edward, tá? O Jaime Edward, ele, na teoria, seria o próximo rei da Inglaterra. Não seria Maria Stuart, rainha, e Guilherme de Orange, o rei. Não, seria o filho, tá, de Jaime II com a sua esposa católica. Então, o que a burguesia, o que o parlamento inglês resolveu fazer? Organizou um golpe junto com Guilherme de Orange, tá,
para retirar o Jaime II do poder. Quando eles organizaram esse golpe, tá, o Jaime II, ele fugiu da Inglaterra, tá? Ele fugiu da Inglaterra e a burguesia, né, o parlamento inglês, colocou no poder o Guilherme de Orange, que seria o novo rei da Inglaterra, junto com a filha. Né? Então, o genro dele, né, traiu o próprio rei. Tá? Só que, o que o parlamento inglês foi lá e fez? Tá? Ele falou o seguinte, ó, a gente está colocando você no poder. Tá? Você está assumindo o poder a partir desse momento. Só que você não vai assumir o poder, né, de forma ilimitada. Não. Você vai ter o seu poder limitado. E como você vai ter o seu poder limitado? Através da assinatura da petição de direitos. Tá? Ou seja, a partir daquele momento, a gente vai observar que a Inglaterra vai ter a figura de um rei, só que esse rei, ele se compromete a ter o seu poder limitado pelo parlamento e por uma constituição. O que a gente vai começar a observar que a partir daquele momento ali, o rei, o Guilherme de Orange, assim que assume o poder, ele vai ser um rei muito mais decorativo do que um rei de fato. É o famoso, o rei reina, mas o rei não governa. Tá? Então, a gente vai observar que a situação que a gente vê hoje na Inglaterra, que a rainha da Inglaterra é quase que uma figura decorativa, ela é uma consequência dessa Revolução Inglesa lá do século XVII, ou dessas revoluções inglesas do século XVII. Esse golpe que dá no Jaime II, a gente chama de Revolução Gloriosa. Tá? Então, a Revolução Puritana é aquela que leva o Oliver Cromwell ao poder, e a Revolução Gloriosa é aquela que retira o Jaime II do poder e faz com que o parlamento passe a controlar a política da Inglaterra. Por isso, a gente tem e a gente pode apontar, tá, que a Revolução Inglesa do século XVII é a primeira revolução burguesa da história. Não é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela pode ser a mais importante, mas a primeira revolução burguesa da história a gente pode apontar como a Revolução Inglesa. Até aqui, gente, tudo tranquilo? Deu para entender o que a gente trabalhou aqui hoje ou não? Tá? Porque, assim, obviamente a gente está trabalhando com isso muito rápido, né? Então, assim, eu falei bastante coisa, né, um tempo bem rápido. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar gravar essas aulas por hoje sem falta nenhuma, né? Se eu não tiver sem voz, né, mais à frente. Mas eu tento gravar hoje, né, para falar mais coisas com vocês em relação a isso. E aí, como eu prometi, eu vou tentar gravar também a aula sobre as reformas protestantes também, né, para vocês estudarem aí. E vocês estão fazendo os exercícios, gente? Tá ficando alguma dúvida em relação a esses exercícios ou não? Tá? Por que eu estou perguntando isso? Eu estou enviando os exercícios, eu não, assim, até por esquecimento, às vezes eu esqueço de perguntar a vocês, tá? Porque a gente pode começar a tirar algum dia desses, após essa aula que a gente tem aqui, para a gente corrigir esses exercícios, para a gente falar sobre dúvidas que estão pintando. A gente pode combinar um dia, né, para uns 20 minutos depois, a gente corrigir os exercícios. Mas aí fica a critério de vocês, porque eu estou deixando basicamente esse tempo para vocês fazerem os exercícios. Tá bom, gente? Então, assim, se eu começar a pintar dúvidas em relação a esses exercícios, vocês me falem que a gente escolhe um dia e a gente tira 20 minutos desses 30 seguintes, tá? Para a gente corrigir. Então, gente, por hoje é isso, tá? A gente se vê na semana que vem, tá? Estudem, façam os exercícios aí de vocês, tá bom?